Boa noite, torcida tricolor. Está começando mais uma Tricolores, a live dos São Paulinos. Mais uma vez, de forma positiva, depois de uma vitória, né? E hoje a gente vai ter muito assunto para falar sobre o São Paulo. A gente vai falar sobre os dois jogos que aconteceram essa semana. Vamos falar também sobre as eleições, o desempenho do Prato e muito mais para vocês. Bom, para começar, eu queria apresentar o nosso amigo que está sempre com a gente aqui na bancada, o comentarista Felipe Tilian. Muito boa noite, Felipe. Boa noite, Dean. Boa noite, pessoal. Galera aí de casa. Bom estar com vocês aqui de novo. Vamos fazer mais uma live legal. De novo, vindo de bom resultado. Isso já está ficando rotina. Tomara que continue assim. Então, fiquem aí com a gente. Vamos fazer uma live bem legal. Prazer estar aqui de novo. Com a gente também, como sempre, que está lendo sempre o comentário de vocês, mandando salve para a galera. Ana Mariotto. Boa noite, Ana. Fala, galera. Boa noite, meninos. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo, como eles disseram. Feliz novamente, diferente de tudo que passamos um tempo atrás, né? Vamos lá, mandem a pergunta, comentário, o que vocês estão achando, opiniões e, claro, o salve que daqui a pouco tem, hein? Muito salve para vocês, se liguem e mandem suas perguntas também, vão mandando que a Aninha vai lendo ao longo do programa. Bom, o nosso convidado hoje é muito especial, é um amigo da gente de longa data aqui também, é o Bandana, que dono do canal Fala Bandana. Muito boa noite, valeu pela sua presença, Bandana. Valeu, galera. Boa noite para todos aqui. Boa noite para vocês que estão assistindo aí. Foi meio corrido, né? Cheguei assim meio em cima da hora, mas a galera aqui conseguiu, a equipe aqui conseguiu fazer tudo funcionar. Estamos no ar. Isso aí, o pessoal do BRN Studio aqui ajeita tudo rapidinho, faz acontecer o negócio. Bom, a gente vai começar a live falando da partida de sábado contra o Mirassol. Essa não foi tão boa, né? Já que o São Paulo teve o controle do jogo. A atuação em si não foi ruim. O time quebrou bastante, teve a estreia do Prato. Porém, erros e displicência acabou fazendo com que o São Paulo não ganhasse o jogo. Foi um empate amargo, mas que, Felipe, eu entendo que a gente pode tirar muito aprendizado desse empate, que pelo menos não prejudicou em termos de tabela muita coisa, né? Eu acho que essa é uma lição que a gente tem que mostrar que a gente superou em 2016. O São Paulo é um time que repetia muitos erros em 2016. E eu acho que essa é mais uma chance que a gente tem de mostrar. Por exemplo, a gente vem falando muito aqui que o São Paulo, por exemplo, na apatia, é um time que mostra muito menos apatia do que mostrava em 2016. Eu acho que é mais uma oportunidade de mostrar que mudou. Que mudou de postura, que mudou na forma de agir e que mudou o jeito de querer as vitórias. Eu acho que é uma derrota, é que teve sabor de derrota. É um empate que na classificação não gera ali nenhum problema, a verdade é essa, e que se servir para a gente tirar lições, para tirar coisas que a gente não pode repetir, eu acho que além da gente mostrar que não vai repetir os erros de 2016, a gente pode evoluir muito a partir disso. Bandana, e uma das coisas que que mais se falou e que a gente mais sentiu foi o primeiro gol do Mirassol, que foi o que desencadeou a reação deles na partida, que foi aquela falha do Maicon. Você acha que isso abalou muito o Maicon? Porque também a gente vai até comentar depois, mas o desempenho contra o São Bento não foi lá essas coisas. Bom, aí tem duas coisas que foi inclusive engraçado que eu falei com o Maicon sobre isso. E ele estava bastante abatido, mas com aquela postura que ele tem de puxar a responsabilidade para ele, né? É aquela coisa assim, o Maicon é um jogador que está num setor que é muito comum acontecerem falhas. Algumas acontecem gols e outras não. Então, assim, às vezes o zagueiro também não tem muita sorte. Porque, assim, o cara está numa noite ruim, o zagueiro falha duas bolas, a bola não vai pro gol, a torcida esquece. A torcida vai lembrar se o goleiro errar. Um zagueiro errou um lance e não saiu o gol, você acaba esquecendo, vai absorvido na partida, ele dá um carrinho lá e ele se salva. O Maicon não, o Maicon ele teve os erros, né? O cabeceio para trás, que foi azar, e aquela falha. Mas é um cara que também acertou um cruzamento no gol contra o Santos. Quer dizer, um cara que tá ali, um cara que... Eu gosto muito do Maicon, mas sei que essa ofensividade do São Paulo é muito perigosa para a defesa, principalmente porque o Rogério faz muita transição. Ele muda, às vezes, o sistema do jogo. Acaba deixando muito exposto. Na hora, sim, e às vezes é difícil, você perde uma cobertura ou outra, aí fica no mano a mano. O Maicon não é o cara mais rápido. Então, ele é um cara que, se ele errar um bote, ele demora um pouco para se recuperar. É uma característica dele, para isso a gente tem o Rodrigo Caio, né, que se recupera, dá cambalhota. Mas é complicado. Agora, e o São Paulo tem, é até legal você ter falado do Mirassol, porque tem uma relação com o São Bento. Houve uma cochilada também, né, contra o São Bento. Sim. O que acontece, que eu acho que é uma grande lição, a seu exemplo é, você vem jogar com um time, ganha.
Aí você vai pra um clássico, ganha. Você vai jogar um jogo complicado, ganha. Cara, terceiro jogo, você começou ganhando de 2-0, você falou, agora eu vou deitar. É normal, isso é de ser humano. Eu vou numa balada, peguei uma menina, peguei a segunda. Na terceira tá Gisele Bündchen, eu vou tomar um fora e eu vou achar que não. Eu vou chegar com o peitão aberto e vou tomar uma pancada, entendeu? Porque aquele cara que joga futebol americano, o cara é bom, né? Assim, tipo, acho que não dá pra competir, acho, né? Mas eu tô de Under Armour, sei lá. O Elton tá perguntando se não é melhor manter o Lianco pra jogar junto com o Rodrigo Caio, porque o Maicon tá deixando muito a desejar. Olha, acho que tem que ter calma. Eu testaria outros jogadores, sim, também na posição, até porque o Rogério tá fazendo rodízio em outras posições, a gente vai fazendo gol também, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É bom para dar oportunidade. Eu gostaria de ver o Lianco talvez saia no meio do ano, né? Eu gostaria de ver mais, talvez, o Breno tendo mais oportunidades para ver se ele consegue se encaixar. E Aninha, pergunto para você mesma, quem você colocaria? Você tiraria o Maicon e testaria outro jogador ao lado do Rodrigo Caio? Eu acho que não é o momento de tirar o Maicon também, porque a gente pediu tanto o Maicon, a gente fez tanta coisa, fez campanha, ai, deixa Maicon, a gente não pagou barato no Maicon pra também demonizar o cara agora por causa de 3 jogos errados. Sim, foram 3 jogos que custaram muito nervoso, que custou muita unha comida, que custou desespero, que custaram pontos também, mas eu acho que não é momento de tirar dele, é um momento de erro individual, de trabalhar individual, de dar um tempo para ele. Porque o Maicon nunca foi um zagueiro inteligente, ele sempre foi o tipo do zagueiro mais raçudo. Talvez entender melhor como aproveitar o Maicon do que demonizar ele desse jeito, é a minha opinião, pelo menos. Bom, e só fazendo um destaque, contra o Mirassol a gente teve um público de mais de 43 mil pessoas, então a torcida marcou presença bastante, 50 mil no primeiro jogo, 43 mil no segundo, e 14 mil pessoas no jogo que a gente vai falar agora contra o São Bento, que foi terça-feira, vitória por 3-2. Vamos ver se a produção tem os melhores momentos para soltar pra gente aí, que foi um jogo também que começou bem complicado, né? Falhas na defesa voltaram a acontecer. A gente já vê, Felipe, bola aérea que assombrou tanto a gente logo de cara, fazendo a gente tomar um gol no início do jogo. E mais um gol no início do jogo, né? É claro que vai rolar aquela brincadeira, quando a gente tomou o gol no início do jogo, pô, agora tá tranquilo, tá seguindo em 2017, nós vamos virar. Mas eu acho preocupante, porque a gente sempre insiste muito no jeito de jogar do Rogério, que é um time que vai ficar mais exposto, não tem jeito, vai tomar mais gols, vai fazer mais gols. Só que na bola aérea, teoricamente, a gente não precisa passar esse tipo de problema, né? Não. E, por exemplo, no gol do São Bento, o cara cabeceia, se não dentro da pequena área, quase dentro da pequena área, numa bola de primeiro pau. Quer dizer, é onde teoricamente a sua defesa está mais protegida. E o Rodrigo Caio acabou vacilando que ele não viu a chegada do cara de trás, né? Isso que eu ia falar, não é simplesmente tomamos um gol, tomamos um gol por vacilo também. Sim. Nenhum dos gols que a gente está tomando são gols de mérito, a maioria são gols por falha da nossa defesa. Sim. Mas além de ter tido muitas falhas na nossa defesa, Bandana, a gente está vendo aí que já saiu o primeiro gol do Prato. O São Paulo, mais uma vez, criou muito. E isso eu acho que é um mérito muito grande do Rogério e uma esperança pra gente. É claro, tem que marcar mais gols. O Cueva acabou perdendo, mas o ataque do São Paulo, do jeito que tá, anima, né? Então, tudo isso que vocês falaram, assim, tem que ter uma coisa que fica batendo na minha cabeça toda hora, até mesmo por essas variações. Tem gente ao começo de temporada, né? Tem jogadores que eles demoram mais pra voltar. Tem jogadores que o cara parece que não precisa de pré-temporada. Tipo, o Cafu, quando ele voltava, cara, ele voltou e tá pronto. Tinha acontecido. Tipo assim, você tava treinando até semana passada? Não, tava comendo pizza. E o cara voltava e tava bem. No caso de alguns jogadores, às vezes o começo de temporada é sempre complicado. Normalmente pra goleiro é complicado. E a galera tá criticando o Sidão. Eu acho que o Sidão tá tomando alguns gols que são evitáveis, mas assim... Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos só falar desse jogo aqui. Essa transição de ataque São Paulo tá funcionando, mas é custosa. É custosa disso, porque o Cueva perdeu 4 gols, né? 3 gols incríveis e fez o de pênalti. Eu vi ele saindo da zona mista e ele saiu... Ele não falou com a imprensa, mesmo com a vitória, ele saiu xingando, cara. Ele saiu assim, ele ficou bem incomodado com isso. Nunca errei tanto. E assim, é legal um cara que veste a camisa. E, cara, é normal errar. Pô, aquela bola que ele chutou na travessão é triste porque ele para, ele olha, ele respira, ele reza e chuta e a bola bate na travessão. Foi muita sacanagem da bola fazer aquilo. Se eu fosse o juiz, eu parava, anulava e dava o gol. E valeu o gol e pronto. Travessão, rebatido, sabe? Sim. Agora, que personalidade pra bater o pênalti. Porque assim, tá lá a torcida, os 14 mil torcedores estavam lá gritando prato, prato, prato.
eu vou falar assim, por questão de escolha, se eu tivesse a questão da escolha ali, se eu fosse intervir, tudo bem que é jogo de Campeonato Paulista, comecinho e tal, mas se é uma decisão, eu colocaria Prato, porque um cara fez 2 gols e tá com moral, se perde o pênalti, traço. Não, a torcida perdoa. Mas o Cueva perde 3 gols. Gente, e o Rogério falou isso. O cara jogou as partidas todas. Ele é um dos caras tão essenciais ao time que ele teve menos descanso. É a mesma coisa o Maicon. O Maicon precisa de descanso no sentido deste começo de temporada, a musculatura dele, né? E o Cueva a mesma coisa. Eu acho um jogadorzaço. E acho que é o craque desse time, inclusive. Sem dúvida nenhuma. Grande jogador. E tem uma coisa nessa questão da pré-temporada, que ser início de temporada e tal. Eu vejo o Thiago Mendes muito como exemplo disso. O Thiago Mendes, eu acho que ainda não está nem perto do que ele rendeu em 2016. Ainda tem muito mais a mostrar, tem errado passes bobos, tem tido falhas de posicionamento de marcação que ele não costuma ter. É um jogador que eu tenho certeza que vai ser tão importante quanto foi no ano passado, mas que eu acho que talvez por isso ainda esteja meio duro, a coisa ainda não está rolando. A gente até brinca aqui bancada que não digeriu ainda o pernil do Réveillon. Vamos lembrar que ele acabou de ter uma filhinha, né? Ele tá um mês, então ele tá naquele negócio de... Porque assim, quando eu perguntei do gol, ele falou assim, eu vou dedicar minha filha, né? De um mês. Eu falei, manda um beijo, papai tá... Então assim, imagina, você chega em casa e tem um bebê lá. Pô, deve ser legal ter um bebê lá. Complicado, assim, né? Deve ser muito... Deve dar uma canseira. O atleta olha, tem um bebê em casa, chega lá, tem o Rogério gritando na orelha no treino. Acordando durante a noite, né? Não cansa. Grita mais que o bebê. E o Rogério teve 2, sabe que tem uma pressãozinha ali, mas ele falou, mano, eu aguentei o dobro isso daí. O Rogério fala, cara, cria filho fora do casamento, irmão. Vai treinar nessa coisa. Pois é. Outra coisa dessa pré-temporada que o Tilha comentou, é legal ver também a evolução do Luiz Araújo, que nos primeiros jogos era fominha, saía correndo com a bola, não pensava em ninguém, depois já começou a mudar. E no jogo de terça-feira ele foi muito importante, deu passes ótimos, ajudou a criar, ajudou a recompor. Ele foi um dos melhores em campo terça-feira e com certeza é efeito do Rogério de todo o tempo de se acostumar também com o jogo. Sim. O Rogério até falou uma coisa sobre isso, né? Ele tomou decisões mais inteligentes. A não dizer que... Foi um gentleman falando, cara, no clássico ele tava... Né? E contra o Mirassol ele acabou errando muito nisso, né? Na decisão final que ele não errou, inclusive deu passes pro gol do Prato e 2 passes pro Cueva, né? Ele é muito veloz. Se ele conseguir juntar a essa velocidade, a capacidade de raciocinar na hora de finalizar o lance, seja ao gol ou seja num passe, cara, esse moleque vai ser diferente. A questão é que ele tem que, às vezes, parar de correr um pouco e pensar, já que ele não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E eu acho que o Rogério quis ser gentil para falar disso. Falar, ele tomou decisões mais... Eu acho que o que o Rogério tinha que explicar é isso. Cara, você... não precisa fazer o gol para ser o protagonista. Ele consegue aproveitar o potencial dele. Que é o melhor. Ele é muito melhor até criando a jogada do que finalizando a jogada. Às vezes ele faz gol, mas ele criando, porque que nem aquele lance que eu chamei de lance Martinico. O cara tomou a bola do brother e correu ali, quebrou umas 3 leis de velocidade ali, lascou o rolê todo. O goleiro só pegou o chute do Cueva porque ele quebrou umas 3 leis ali da física quando ele correu daquele jeito. Que os nossos telespectadores não me crucifiquem, mas ele me lembra muito o Fernandinho, cara. O Fernandinho era um cara muito rápido, com muita base, liso, era difícil de derrubar, difícil de conseguir pegar, ele fintava muito e não sabia o que fazer a hora que chegava perto do gol. Mas e o Luiz Araújo mostra... Eu prefiro o estilo do Luiz Araújo. É verdade, o Oswaldo também. Tem um exemplo mais recente. Mas o Oswaldo chegou a jogar muito bem. Só que o grande diferencial do Luiz Araújo é que ele mostra essa preocupação. Talvez até por ter um cara como o Rogério treinando ele tá tentando melhorar isso. E no jogo contra o São Bento isso ficou claro, principalmente naquela bola que ele rola pro Cueva e o Cueva chuta na trave. Sim. Ali é um lance que há 2 semanas atrás ele colocaria na perna esquerda e emendaria pro gol. Que aliás, desculpa falar isso, mas eu adoro time que não tem medo de chutar, tá? Assim, não precisa com ser... certeza. Mas é gostoso ver o São Paulo chuta. Tem que chutar pro gol. Ano passado, exatamente. Tinha multa, você chutou uma bola, você chutou, vai pagar uma. Parecia que você tinha que fazer uma carta pra pedir autorização pra chutar. Eu queria fazer aquele meme, sabe, das setinhas do estádio, que tinha um time que não fazia gol, os caras fizeram. E a bola ficava passando de lado da área e não... Eu falei, deve ser touchdown, né? Meninos, o Aleph Kelvin tá perguntando aqui se vocês não acham que tem que começar a jogar sem o João Schmidt, já que ele vai embora. Eu já pensei nisso, hein? Mas eu acho que falta muito tempo ainda pro João Schmidt ir embora. E ele está sendo útil. A gente tem um campeonato importante. A gente, além do Paulista, tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil. E o primeiro passe ali é muito importante. O Rogério gosta bastante dele com relação a isso. Outra coisa que a gente vai comentar foi o lance decisivo da vitória do São Paulo de terça-feira. Muito se falou, inclusive no rádio, na televisão, comentaristas dizendo que não foi pênalti em cima do Chaves. Eu queria perguntar para vocês, primeiro, telespectadores,
para irem dizendo nos comentários se vocês acharam que foi pênalti ou não. Teve um lance também do Prato que o goleiro defendeu fora da área, mas se foi peito ou se foi mão. Para mim esse lance foi peito e para mim no Chaves foi pênalti, claro. Aninha, eu queria saber de você. Para você foi pênalti no Chaves? Pra mim foi pênalti. Não tem nem discussão. Felipe? Pênalti. Bandana? Cara, eu voto no pênalti por uma questão simples. Pareceu pênalti. E você tá na visão do árbitro. Se você pudesse chamar a tecnologia e fosse passar o lance, um árbitro poderia dizer que sim e que não. É um lance subjetivo. O presidente do São Bento chegou, foi pênalti ali pra gente que tava ali na imprensa, né? Eu falei, cara, o movimento acontece. Ah, mas no primeiro tempo eu falei, mas não é um negócio assim contundente para acontecer num 3 ou 4 lances e foi uma coisa decisiva, foi uma coisa. Você pode falar, o árbitro roubou. Era um lance passível. Então, assim, pela aparência, pelo princípio da aparência, pênalti, daria. E tem 30 faltas pro jogo, com lances assim fora da área que são iguaizinhos. E tem o, é claro, porque parece, não sei se pareceu alguma coisa geral da imprensa tentando demonizar e parecia que o São Paulo ganhou roubado. Foi uma vitória difícil contra um time que estava fragilizado, com vários desfalques. Depois ficaram com um a menos no segundo tempo por conta de já ter feito as 3 alterações e uma contusão no jogador deles. Mas não pode cravar que não foi pênalti de jeito nenhum, sendo que, como o Bandana falou, no mínimo o contato houve, no mínimo foi para a interpretação. Tinha os 2 bracinhos lá. Os 2 braços estavam no ombro do Chaves e fizeram um movimento para trás. O Chaves estava de costas para o zagueiro. O zagueiro poderia muito bem não estar com as mãos ali marcando o Chaves. Então, para mim foi pênalti claro. Lema, eu só acho curioso nessa questão, porque a gente vê alguns comentaristas tal, dizendo que não sabem se foi suficiente o toque para derrubar. Mas esses mesmos comentaristas, eles falam, mas quando o cara põe a mão no atacante dentro da área e mostra para o juiz que está pondo a mão, ele está assumindo o risco de fazer pênalti. Eu gostaria de entender por que tem essa divergência na hora de falar do São Paulo, que eu não entendo, honestamente. E é difícil, né, gente? Porque assim, como é que você vai saber o quanto? Não, o cara só deu um toquezinho. Pô, você tá correndo e o brother dá um toquezinho? Você vai medir em newtons a aplicação de força. É extremamente subjetiva, como você falou. Você tá correndo muito e o cara acertou um toquezinho ali em você. Você se desequilibrou, brother. Você na vai velocidade cair. do tempo. Você tá olhando pra bola, você tá olhando pro gol. Você olhar o lance em slow motion e falar que não foi o suficiente, cara, é ser leviano, você não pode afirmar isso. Você correr e tomar um toque desse, depois você fala se foi suficiente ou não, né? Aninha, tem uma pergunta da galera, pessoal falando se foi pênalti ou não, e tem salve para dar pro pessoal já que tá comentando aí? Olha, todo mundo concordou que foi pênalti, foi unânime na Tricolores, então foi pênalti, tá decidido isso. Um salve pro Christian Felizardo, pro Laerte de Osasco, pro querido Aleph Soares, que mandou bandana, que homem, pra Alexandra, pro Leandro Leca, pro Kleber de Jaraguá do Sul, tem que vetar isso aí, hein? Pro Aaron e pro Will Wilson de Americana. Isso aí, legal. Valeu todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Um abraço pra todo mundo. Tá rolando clubismo com o convidado aqui. Já elogios assim. Continuem elogiando o nosso convidado, todo mundo aí, por favor. Agora a gente vai falar de outro cara que merece muitos elogios e todos os elogios possíveis, que estreou com tudo. Fez gol contra o Mirassol, marcou 2 gols contra o São Bento e pra mim foi o melhor em campo. Fez uma partida monstruosa, como é que a gente viu ele fazer várias vezes no Atlético Mineiro, no Vélez, na Universidade Católica e inclusive na seleção argentina. Lucas Prato, senhores, começo com você, Felipe, que estava muito empolgado com o Prato no dia do jogo. Eu vou citar o cara aqui, mano. Que homem. Nossa, porra, Felipe, eu ia falar isso. Desculpa, mas que é a mão da porra. Que homem. Que é a mão da porra. Esse é o comentário. Não, gente, é impressionante, cara. Eu confesso que eu não acompanhava tanto o Prato no Atlético Mineiro como eu vou acompanhar no São Paulo. Mas eu acho que, lógico, a gente sabia que ele ia deitar de fazer gol, porque é um time que tá criando muito com um cara que sabe fazer gol. Mas o que eu fico mais impressionado é a inteligência que ele tem pra jogar. Ele é um cara que na hora de fazer o pivô, ele sempre ganha a dividir, ele sempre chega na frente do zagueiro e a bola nunca bate e volta pro adversário. Ou para no pé dele dominada e tem jogada, ou é tapa de primeira, seja de cabeça com o pé, numa jogada vertical, sempre em direção ao gol. Eu fico impressionado porque há muito tempo eu não vi um centroavante fazer isso. Eu tinha medo que ele viesse lento, não cheguei a falar aqui e tal, porque a gente estava otimista com a contratação, mas é impressionante. Se esse cara continuar nesse ritmo, ele vai se tornar ídolo de São Paulo, eu tenho certeza. É tão bom que dá até medo de a gente estar vivendo um sonho. E Bandana, uma coisa que chamou muito a atenção, além dos gols e do poder de finalização dele, 3 gols de cabeça, inclusive, muito bom no jogo aéreo,
Mas o deslocamento no primeiro gol, o cruzamento do Luiz Araújo, quando o Luiz Araújo está virando para cruzar, que ele sai do meio da área já cortando para a primeira trave para receber o passe livre da marcação do zagueiro. E como ele consegue resolver jogadas em um toque. Como o Felipe falou, além de fazer a parede bem, ele recebe dar de passe de primeira, ele acelera o jogo, com um toque ele clareia a jogada e dá muita opção para continuar a jogada ofensiva na frente. Ele não é um centroavante grandão que só serve para empurrar a bola para dentro. Não é cabeça de bagre então, que faz gol. Como que você percebe que o São Paulo pode aproveitar o Prato, não só com ele sendo centroavante, como quando o Chaves entrou, importante dizer, ele chegou a cair pelo lado algumas vezes, deu mais opção de os dois enfiados, então acho que o ataque do São Paulo fica muito mais versátil, né? E esse é o ponto, além da inteligência dele, né? Porque assim, é difícil você ter um jogador que tem técnica, inteligência e raça. São três coisas. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro Lugano o que era mais importante, a técnica ou a raça. Ele falou, nunca vi um time ganhar sem técnica e sem coração, né? Nunca vi um time ganhar com coração, mas sem técnica, nem ganhar com técnica, mas sem coração. Você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Sim. O cara tem esses dois e ainda tem mais a inteligência, quer dizer, o cara tem muita coisa. E eu falo que é o cara certo, no lugar certo, na hora certa. De repente, não criticando, mas o Bausa, ele tinha menos variações de jogo. Sim. Então, provavelmente, o Bausa vai aproveitar ele bem na seleção argentina, mas talvez não com tanta visão como um Osório, como um Rogério. Sim. Porque são pessoas que enxergam o futebol, estudiosos. Tanto que eu acho que o Osório teve muito mais influência no Rogério do que todos os outros técnicos o próprio Rogério já falou disso, né? Com os quais ele trabalhou. E a galera fala que até os treinos, o Osório é que mais se aproximava desse treino na Europa, que está dando essa diferença em muito pouco tempo. Odeio-se. Muito pouco, mas já falei. Então, assim, o Prato está com o técnico certo, porque é inteligente, é raçudo. Ele consegue mudar o jeito de jogar, porque ele vê, agora tá o Chaves, vou fazer uma coisa diferente. Eu fico imaginando se esse brother me joga junto com o Caleri da vida. Nossa. Meu Jesus. Mas ainda pensando que um dia o Kaká volta. Eu queria muito que o Kaká voltasse com o Cueva, com o Prato, porque assim, o São Paulo ia ganhar uma cancha, não estou dizendo na questão técnica. Né? São jogadores inteligentes, são jogadores, no caso do Kaká, ele não tem a mesma capacidade, o mesmo vigor, mas ele tem uma raça absoluta, ele contagia, porque a gente viu o Ganso correr, o Sevilha não sabe, porque não me escute. Contrata o Kaká pra botar pra jogar lá, você vai ver se Kaká e Ganso não jogam naquele time. Joga, o cara faz o outro correr, ele não vai jogar daquele jeito que ele jogava, que a gente não gostava. Então, assim, Prato tem tudo, tá com o cara certo, e a gente precisa preservar o trabalho do Rogério. Com certeza. Porque, assim, vão acontecer jogos ruins, a gente vai perder jogos como aconteceu contra o Audax, porque técnicos ousados acabam, a gente precisa preservar muito, porque é muito legal que essa dupla fique muito tempo. Rogério lá, Prato ali, nossa, fica muito legal, cara. Assim. Tomara. Ó, o Vinícius está falando aqui que o Prato foi a melhor contratação do futebol brasileiro dos últimos 2 anos. Olha. Concordam? Eu acho que foi... Bom, isso o tempo vai dizer, mas eu acho que foi uma das poucas que não foi aposta. O Prato não é uma aposta. O Prato é uma contratação que qualquer clube no Brasil hoje, se tivesse dinheiro, faria. Eu achei até estranho o Atlético Mineiro topar essa negociação, por mais dinheiro que tenha ganho nisso. Vamos trocar por impactante. De repente, a mais impactante, mesmo com o Palmeiras, porque o do Palmeiras teve, né? Teve o Barros, teve algumas contratações que tiveram um bom impacto, mas que tinham mais tom de aposta do que a do São Paulo, considerando que nós estamos tirando um jogador do futebol brasileiro que está em destaque. O cara já adaptado. O clube rival nas nossas competições aqui. Foi o que a gente fez com o Ganso, foi o que a gente fez com o Prato, foi um pouquinho com o Pato naquela troca com o Jadson, mas assim, são 3 jogadores de grande destaque que estavam com algum destaque. O Pato não, o Pato eu tiraria da lista, mas tanto o Ganso quanto o Prato vieram já na certeza, né? Esses caras jogam. O Ganso não, mas o Prato foi bem. O Ganso teve um começo muito difícil, né? Mas o Prato não. O Prato chega no momento que ele é titular da seleção argentina, desbancando o Higuaín, o atacante mais caro do mundo, desbancando a Agüero, então tem que levar em conta isso aí também. A gente comentou da importância do Rogério, o Bandana estava falando aqui de como quer ver a dupla Rogério e Prato por muito tempo. A gente vai precisar do Rogério para ver uma coisa que tem preocupado nos últimos jogos. A gente comentou um pouquinho, deu uma pincelada falando sobre o sistema defensivo que é desprotegido, mas, querendo ou não, tem sido um problema. O time faz muitos gols, mas sofre muitos gols. Se eu não me engano, é a pior defesa do Campeonato Paulista, né? Eu acho que a melhor ataque é a pior defesa. Eu achava que era a segunda pior. Então, uma das piores defesas. Mas pode ser que seja pior, porque eu acho que eu vi esse número, tá atualizado, a gente conseguiu tomar mais gol. Né? A gente tomou 2 gols do São Bento. Eu acho que a segunda, antes do jogo do São Bento, era a segunda pior, eu acho. E
eu queria começar perguntando para você, Felipe. A gente, quando vai falar sobre a defesa, a gente já aponta direto para os 2 zagueiros. O que é uma injustiça, porque o sistema defensivo não é composto só por eles e, na verdade, todo time tem responsabilidade na defesa, né? O Muricy mesmo falava, começava desde o atacante marcando lá na frente, enfim. Maicon tem sido muito criticado, a gente falou um pouquinho dele aqui já. O Rodrigo Caio até teve umas falhas ou outra, mas é um zagueiro mais confiável. Mas a gente tem problema nas laterais, erros crassos nas laterais por parte defensiva. Felipe, o que você acha que o Rogério pode fazer para minimizar a quantidade de gols que o São Paulo tem tomado esse ano? Cara, questão de bola parada, principalmente a bola aérea. Posicionamento, não tem jeito, tem que insistir em treinamento para posicionar bem os caras. A questão de ficar mais esperto quem tá chegando de trás e tal, isso eu acho que com aquela questão da temporada que você falou, início de temporada, eu acho que conforme a temporada vai andando, os caras vão pegando jeito e tal, não vai ficar mais, você fica mais esperto, você fica com o seu olhar periférico mais apurado, você não toma esse tipo de bola. Agora, você falou das laterais, isso eu acho preocupante, porque o Bruno, por exemplo, a gente tem um exemplo do corte que ele tentou dar no carrinho do jogador de São Bento. E o Boffarini no jogo contra o Santos também. E o Boffarini, o drible que ele toma do Vitor Bueno. Dois, né? E o Júnior Tavares, a gente nem... Assim, apesar que teve um gol de cabeça que eu não entendi porque que o Júnior Tavares ficou atrás do zagueiro. Do zagueiro contra o Santos, não foi? O cara cruzou... Era o Júnior ou era o Thiago Mendes? Era o Júnior. Eu falei na live Thiago Mendes e deu pra cima Júnior Tavares. Mas assim... Ele ficou tão bonitinho ali atrás do cara, assim, ele não atrapalhou nada, parecia que, eu tô te protegendo aqui, mano. E o cara quase dentro do gol, né? Entendeu? Então assim, ele não tenta nem atrapalhar a bola, nem tenta... Então assim, os laterais estão com problemas, mas engraçado o Júnior Tavares ser o que teve a falha assim, menos aparente, porque ele tava fora da posição dele, né? Tanto o Bruno quanto o Boffarini. Ele tava no meio como um zagueiro, né? Sim. Mas tem transição aí, né? Essas transições fazem com que os nossos zagueiros... nossos laterais tenham mais dificuldade de assimilação, porque todo esse processo transicional, eu achei que a palavra nessa aí saiu, justamente começa ali nas laterais, né? Os laterais são os primeiros a sofrer, ou vai mais pra frente, ou vai mais pra frente. O que eu faria com os meus laterais, o que eu encararia se eu fosse o Rogério como mais urgente é falar, cuidado com o bote nesse tipo de bola. Cerca o cara, porque ali, por exemplo, o Bruno, se ele não vem no carrinho e não o bote, ele tá vivo na jogada, ele tá cercando o cara. Tem que jogar mais em pé, porque a gente tá caindo muito. Exato. Qualquer coisa é carrinho, o Boffarini é carrinho, o Bruno é carrinho. O pênalti do Boffarini contra o Audax, né? Quando você tá na marcação, você não tem, às vezes, a necessidade de definir a jogada tão rapidamente. Quem tem o dever de definir a jogada é o cara que tá atacando. Então ele cerca, não dá espaço para ele pensar muito, mas vê o que ele vai fazer, porque às vezes, por exemplo, o Vitor Bueno, se o Boffarini ali parar na frente dele naquele lance, muito provavelmente ele ia sair pra linha de fundo com a bola e ia ter que voltar ela no passe, ia ter que recuar. O Bruno, mesma coisa. O cara não ia conseguir entrar, pedalar em cima do Michael e chutar. Não quer dizer que o Michael não tenha falhado, não quer dizer que o Sidão não tenha falhado. Só acho que a gente conseguindo tornar os nossos laterais um pouco menos, me escapa a palavra agora, mas ansiosos na hora de... Afobados, obrigado, era essa a palavra. O Wilson tá falando aqui também, não ir seco na bola, é um ponto principal. Um pouco menos afobados e não dar esses botes, porque eles ficam mortos na jogada, eles saem na jogada, e aí sim os nossos zagueiros ficam expostos. É o que eu faria de mais urgente, posicionamento dos zagueiros em bola parada e os nossos laterais não dar esses botes bobos. Mas tem uma partezinha. São Paulo jogou com essa torcida, e a torcida tá empolgada, né? E a torcida teve vários lances, inclusive do Maicon, que a galera tá falando, o Maicon jogou mal, mas o Maicon matou algumas jogadas e algumas com carrinhos, que a galera tava... É verdade. Eu escrevi uns Maicon monstro esse ano, e a galera... Em jogo que ele falhou, mas aí a falha é mais contente. Mas você tá jogando na vibração da torcida, cara, um carrinho, você levanta. O carrinho não é só... Tem um aspecto moral no carrinho. Então, às vezes o jogador tá naquela... eu tenho certeza. Claro que o cara não vai pra errar, mas... No caso desse jogador que você citou, não me parece que o cara dá carrinho porque é um ato extremo de desespero. O cara dá o carrinho naquela vontade de mostrar o moral. Talvez não seja a decisão acertada em determinados momentos. Perto da mas área, o cara quer dar aquela perto, levantada. É um jogador que joga muito de vibração, né? Porque você joga com o coração, você vai... É verdade. O Cicinho, quando acertava dessa, saia vibrando como se tivesse feito um gol. O Lugano também, quando é um carrinho Lugano, é lindo, cara. Assim, tipo, às vezes ele acerta os caras. Às vezes acontece. O Júlio e o Jonathan estão perguntando, e o Breno? Eu acho que dá carrinho também. Talvez não então, com tanto... Tomara que ele esteja vendo logo ele. O Breno, ele chegou a jogar na Florida Cup, o Rogério colocou ele um pouquinho. Eu gostaria de ver mais o Breno nas partidas oficiais do Campeonato Paulista. Potencial, todo mundo sabe o quanto ele tem. Era mais uma questão física, porque ele voltou depois daquele período preso na Alemanha. Se machucou. Ele chegou a jogar de volante muito bem com o Osório.
Um achado do Osório que eu acho que não deveria ser desprezado, inclusive. Ele é uma boa opção para isso. Mas é uma questão física que pega muito, né? Mas para mim, ele teria vaga, pelo menos para teste, com certeza. Então eu me pego várias vezes pensando nisso, assim, poxa, a hora de testar o cara é agora, na primeira fase do Campeonato Paulista. Só que aí eu tento fazer um exercício aqui de reflexão que finalmente temos uma comissão técnica confiável e que sabe o que está fazendo ali. E permanente. Essa para mim foi o maior acerto do São Paulo. Sai o técnico, volta, mas tem uma comissão ali que a transição não vai ser tão... Ótimo ponto. E então, assim, se não está sendo testado, é porque ainda não é hora. Vou confiar, vou dar esse voto de confiança. Adoraria ver. Adoraria ver. Porque é isso, é um cara que saiu daqui deixando uma ótima impressão. Eu não acompanhei tanto ele na Alemanha. E voltou causando uma ótima impressão. Porque com o Osório ele voltou. O Breno só não deslanchou porque ele fez uma cirurgia na Alemanha e deu errado. E aí ele colocou tipo um enxerto, né? E esse enxerto retinha líquido, então o joelho dele inchava. Ele consertou, mas a gente precisa ver, porque assim... Aí ele consertou, ele ficou mais um ano parado. Cara, para um cara profissional ficar tanto tempo quanto parado, ele não é o Marcos, para ficar parado um ano, joga um ano. É difícil levar a carreira no pontinho. E ele já vinha de quanto tempo parado, né? 3 anos e meio. E na prisão ele trabalhou muito aqui e pouco aqui, parece. Ele voltou meio triângulo, ele voltou errado. Os caras tiveram que corrigir toda a musculatura do cara. Mas eu também trabalharia mais ele como volante porque o volante pode errar. Exato. O volante erra a primeira e se ele não recuperar, a zaga vem e cobre. Agora, se o zagueiro erra, e ele é grandão, né? Sim. Aninha. E zagueiro ele sabe ser, né? Tem salve para dar pro pessoal aí? Tem salve pro Luiz Brito e pro Anderson de Mogi das Cruzes, pro Danilo de Jatobina, Bahia, pro Elton de Piracicaba, pra Nilza de Jandira, pro Fernando de Bitinga, pro Douglas de São Bernardo, pro Thiago da Zona Leste, o Rafael e o Raí de São José do Rio Preto, o Júlio, o Alex da Vila Sônia e o Jeremy Alves. É isso aí, valeu todo mundo, continuem assistindo aí, pessoal de todos os bairros, também do interior. Não sei se ainda já apareceu alguém de fora do país assistindo, geralmente temos... Tô sentindo falta do nosso amigo do Japão. Japão sempre assiste, né? Bom, agora a gente vai falar sobre o craque do time, o jogador que acabou não indo tão bem na última partida, perdeu 3 gols, mas sem dúvida é uma das peças mais importantes nesse time de São Paulo. Cueva, que renovou o contrato, na verdade ele prorrogou um contrato que era até 2020, agora vai até 2021 e ele vai receber uma bonificação caso ele seja eleito o principal jogador do Campeonato Brasileiro esse ano. Felipe, renovação de contrato, né? Uma prorrogação de contrato do Cueva dá mais segurança, visto que a gente sabe que o assédio da Europa, especialmente no meio do ano, deve cair matando em cima dele? Sim, dá mais segurança e eu acho que é uma prorrogação mais por isso mesmo, porque eu não lembro de um jogador que tenha cumprido um contrato longo no Brasil nos últimos 10 anos, talvez. Sim, tô falando aqui um dado meio assim de cabeça, mas... Então assim, eu acho que é só por isso. Agora, tem uma meta interessante aí, que é ele querer ser o melhor jogador. O Cueva ali me parece um cara que está extremamente motivado, ele me parece muito feliz, em boa fase e motivado. E acreditando que pode ser protagonista nos campeonatos que o São Paulo disputar. E eu acho isso muito bom. Então eu até ouvi hoje de um amigo falando assim, mas você não acha que ele pode acomodar com essa prorrogação e tal? Honestamente, eu acho que não. Ainda mais saindo do campo do jeito que ele saiu. Exatamente. Então, o cara quando faz uma partida, e não foi uma partida ruim do Cueva. Não, ele participou muito. Participou, criou, correu. E é isso, principalmente na bola na trave, ali foi uma infelicidade, porque ele dominou a bola, bateu de esquerda, rápido, forte, assim, não fez graça. E sai indignado, do jeito que o Maicon saiu quando errou. Eu acho isso muito importante e há muito tempo a gente não vê isso no São Paulo. De novo, volto à questão da apatia que incomodou em 2016. Então eu acho que o Cueva não corre esse risco, acho que veio uma prorrogação em boa hora. O São Paulo se protege, é bom pro Cueva, então tá bom pra todo mundo e que a torcida colheu os frutos disso comemorando gols, né? E Bandana, você estava presente quando o Cueva saiu irritadíssimo, mesmo depois da vitória, dele ter marcado o gol da vitória, porque ele considerou uma das piores atuações dele, né, individualmente. Você vê essa fome de bola no Cueva toda e motivação para jogar pelo São Paulo? Porque a gente acompanha o Instagram do Cueva, a gente vê muitas fotos dele com o Rogério, parece que ele está aproveitando bastante essa convivência com o Rogério. Você acha que isso também pesou para essa renovação, que ele está gostando do São Paulo, ele quer ser campeão por aqui, ele está com muita vontade para fazer acontecer aqui no São Paulo e se tornar um ídolo? Sabe essa coisa a gente falou da comissão técnica de trazer Pintado, que eu acho um acerto, Weber, essa galera que tá...
Tem uma coisa no São Paulo hoje que assim não acontecia há algum tempo e agora acontece mais que o Michel Bastos foi embora, ainda bem. E é bom que a gente reforçou o São Paulo mais ainda, né, mandando ele pra lá. Ele chegou reclamando dele no outro time lá, eu tô adorando. Não, e a galera até fez a brincadeira, né, que com o ferro fere, né, com o Wesley, com ele, né? É a nossa vingança. Aí assim, o São Paulo se tornou de novo um time que é querido pelos jogadores. Com o Caleri isso ficou muito evidente. O Caleri estava disposto a eu quero voltar da Europa para jogar no São Paulo. E isso foi um ato assim, foi um ato tão bacana. E ele falou, não, eu vou voltar. Gente, o cara jogou no Boca Juniors. É verdade. Que é uma equipe de massa, que é uma equipe... Assim, é engraçado que a imprensa fale pouco disso, porque quando isso acontecia muito com jogadores de um rival aí do Corinthians, né? Acontecia muito essa coisa, sempre evidenciava o calor da torcida São Paulina para com seus jogadores. E eu acho assim, o São Paulo é um dos times que mais respeita e enaltece ídolos. É verdade. A gente, que os ídolos os caras querem voltar. E os ídolos que são velhos voltam, o amoroso tem carinho e tal. O Miller é uma exceção, assim, de ter, mas mesmo assim, por mais que ele tenha falado comentários desprovidos, ele sempre se identifica como alguém ligado à história do São Paulo. O Zete também, que pode nem ser o clube do coração dele, de nascença pelo menos, mas eu tenho certeza que hoje em função, e ele é relacionado com o jogador. Então os caras trouxeram isso de volta. Era uma coisa que o Marco Aurélio falava, a gente precisa resgatar a São Paulinidade dos nossos atletas. Isso aconteceu. Eu acho que o Cueva tá, sim, contagiado por isso. Assim como o Chaves, que parece um jogador até mais distante dessas coisas, mas parece que o time do São Paulo está imbuído dessa coisa. Tá gostoso de ver, gente, aquele negócio deles irem pra Universal, que isso, foi ver Harry Potter, tá todo mundo felizão, pô, tá todo mundo... Pô, a gente foi no parquinho, é muito bom. Que não é cerveja, né? Eu tomei aquilo, não é, mas é legal que parece que é, né? Assim, que cerveja, essa cerveja vocês podem tomar. Aquelas na montanha-russa também, pois né? Então isso mostra, assim, o time, tirando o Denis ali, tá mais motivado entre si do que... Eu falo do Denis porque no título da Florida Cup só tinha um São Paulino triste no mundo, que era o Denis, né? Ele tava bem chateadão. Ele tava assim com uma cara, tá todo mundo... E ele tava assim... Né? Tava mal. Mas isso de brincadeira, assim, enfim. Esse sentimento eu acho que contagia, sim, o Cueva ajudou na renovação e o São Paulo acertou muito, porque vai vir. Né? Da França mesmo já tem gente, né, bem interessada. Ele vai receber assédio, eu não tenho jeito. Algumas notícias até de portais peruanos falando sobre... Mas vamos pensar, ele tá querendo ser o craque da jogada, ele fala, chega o prato, ele fala, mano... Você tá me atrapalhando Você tá atrapalhando. Eu tô imaginando assim numa final. Não vai ser eleito você. Topa pra esse desgraçado ou não? Se ele fizer o gol, ele vai ser o craque. Não, eu tô brincando. Eu acho que isso não passa pela cabeça. O que é legal no Cueva é o São Paulo mostrar, ó, tá vendo esse cara? Ele não é o protagonista, assim, o protagonista no sentido de fazer gols, apesar de ser o batedor de pênaltis. Ele é o cara que arma. Que o Luiz Araújo olhe pra esse cara, entendeu? Que o Luiz Araújo olhe pra esse cara. E tem feito gols até, porque não só de pênalti, aquele gol oportunista que ele fez contra a Ponte, por exemplo, com aquela sola esperta. Então o Cueva, ele chega muito bem. Acho que foi uma exceção, ele fez gols ano passado, ele finaliza bem. E dribla, ele vai pra cima, né? Vai pra cima. Legal, o time tem tá meio um apático, ótimo passe, de tem um repente passe excelente. Então, maravilhoso pra gente. Temos um cara à altura da nossa camisa 10, certamente. Foi um acerto trazer. O Gustavo trouxe o Cueva, é bom se frisar, muita gente não quis, né? Na época, muita gente torceu o nariz para o investimento que estava se fazendo nele, muito por vaidade, mas ainda bem que trouxemos o Cueva. Aninha, já pronta para mais uma rodada de salves aí para a galera ou perguntas? Primeiro eu quero explicar para o Giovanni, a Vives e a Larissa, queridas do portal Fala Bandana, já até me defenderam. Gente, eu não sou a Laila Reis, eu não trago o jogador, Hernanes não vem, tipo, por favor, Ana Mariota, respeita, calma. Mandar um salve aqui, então. Rolou um desabafo aqui. Não, porra, a Laila Reis é mancada, né, gente? Olha só. Com calma. Pro Aldson, pro Luiz de Guaratinguetá, pro Matheus, pro Gruto, pro Anderson Souza, pro Denis Godoy, pro Giovanni, que mandou o salve antes de me chamar de Laila Reis, pro Lemon de Mauá, pro Marcos, e tem um amigo do Japão aqui hoje, não é um amigo de sempre, eu não sei nem falar o nome dele, porque tá escrito em japonês. Então, que legal, cara. Esse foi muito sacana, cara. O cara mandou o nome em japonês. Eu só continuo o programa na que a Aninha conseguir falar o nome dele. Mas com essa identificação da Aninha, o pessoal já sabe, só leu o nome que tá com a grafia em japonês e vai saber quem é, né? Agora, pessoal, manerem no que vão chamar a Aninha, né? Por Desculpa favor, aí, gente. mas enfim. Mas tá bom. Vamos falar agora do jogo de sábado contra o Novo Horizontino. Fui xingado aqui. Duelo em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista. O São Paulo vai provavelmente fazer um rodízio
de jogadores, vai ter bastante gente descansando, inclusive porque a gente tem partida importante na quarta-feira contra o PSTC pela Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. E vai ter rodízio de goleiros. Denis foi confirmado para ser o titular. O Bandana falou dele agora que ele estava chateado, né? Fez uma brincadeira que estava chateado no título da Florida Cup. Deve estar mais chateado ainda agora. Vai trabalhar no sábado de carnaval. Vai trabalhar. Parece muito em castigo. Parece muito em castigo, né? O cara fala assim, ó, sabe aquele ano que você fez ano passado? Você vê que assim, eu acho que o Rogério gosta do Denis, cara. Porque assim, quando o Denis entrou, o Rogério deve ter olhado e falado, viu, falei que vocês iam sentir falta. Porque eu lembro daquela galera que falava assim, não, pô, o Rogério já deve ter se aposentado, pô, a gente tem o Denis. E eu falava, não, gente. Tinha a esposa dele falava que o Rogério era fominha, né? Pois é, Aliás, a gente cadê o Twitter da mulher do Denis? Agora a gente não sabe podia dar por quê. espaço, né? O Rogério era muito fominha, ele sabia, né? O Denis vai jogar, não, peraí que eu consigo jogar, peraí, eu só perdi um braço, mas tá tranquilo. O outro braço tá bom, né? Dá pra... Assim, coitado do Denis em relação a tudo que passou, mas a postura dele até foi ruim, isso que acho que desagradou muitos torcedores. Sim. Não Na maneira admitindo falhas, várias oportunidades, como aquela contra o River, né? Agora, o que o São Paulo não pode fazer é ser um lemming, né? Sabe aqueles bichinhos que tinha no computador que você não podia deixar eles se matarem, né? Então, assim, o Sidão falha, a galera fala, ai não, o Denis é melhor que... Gente, não é assim que funciona, não é assim, o Sidão falhou, então o Denis é melhor que ele. Porque, primeiro, a quantidade de falhas e os tipos de falha que o Denis cometeu, o Sidão comete falhas normal de um goleiro. O goleiro não saiu, devia ter saído. Entendeu? O goleiro, ajoelhou ali esperando que a bola fosse em cima dele, não foi. O Denis batia a bola, puxou, por exemplo. Eu já acho que o Sidão tá tendo falhas que são falhas técnicas, como a contra o São Bento, que ele abriu muito ângulo, ou contra a Ponte, mas, enfim, eu acho que a gente também não pode crucificar ou falar que o cara é o melhor goleiro do mundo, como disseram depois. Temos um goleiro depois da Florida Cup, que também não era assim, né? E tem uma coisa... Vocês falaram aqui também, vocês chegaram a comentar quando ele estava vindo. Nunca foi minha primeira escolha. Falamos. Nunca foi. Assim, o Danilo do Inter era a primeira escolha. Assim. Mas assim, é goleiro melhor que Denis? É um goleiro melhor que Denis. É melhor que Renan? Não sei, acho que não. Aí que vai a pergunta, inclusive. Eu ia falar, Felipe, você acha que o Renan não mereceria também... Cara, mais olha chance? Só, acreditem se quiser. Eu anotei isso aqui na nossa pauta e falei, vai ter rodízio de goleiros, mas o Renan vai jogar um dia. Mas aí cai naquilo que eu falei, né? Vamos confiar na nossa comissão técnica, eles sabem o que estão fazendo. Mas eu gostaria muito de ver o Renan tendo oportunidade também. E se vale dar um conselho para a torcida, quem sou eu, mas enfim, o que eu diria é o seguinte, gente, quando vocês ficam em dúvida lá da arquibancada se o Sidão errou ou não, e geralmente quando isso acontece o torcedor não é bobo, é porque houve alguma falha, ou no mínimo não é um lance incontestável, às vezes ficar gritando sistematicamente Sidão, mais parece uma afronta ao Denis do que um apoio ao cara. Exatamente. Então, assim, tem lances que é muito mais apoio. Deixa seguir, continua apoiando o time, do que ficar ali gritando o nome do cara sistematicamente em lances que nem fazem muito sentido gritar o nome do cara, porque isso soa como uma afronta ao Denis. E se há alguma forma hoje de esse elenco ter algum problema, me parece dessa forma. Então não vamos ajudar a acontecer isso, né? Vamos jogar junto. Eu acho que assim, o Renan deve ter... O Rogério falou do Renan. Ele colocou o Denis e falou, olha, o Denis vai jogar a próxima partida. Eu queria ter colocado o Renan 45 minutos, mas o Renan também deve ter um tempo para se recuperar, porque ele teve, né? Mais uma contusão. Então, é bem complicado. Ele é meio Bosco nessa parte, né? Se lesiona toda hora na reserva. Impressionante. Então, muita gente fez memes e brincadeiras disso até. Bom, Felipe comentou sobre a torcida. Vocês já acompanharam semana passada que a gente está com um novo quadro aqui no Tricolores, a live de São Paulinos, que é Tricolor na Bancada. Toda vez que tiver jogo no Morumbi, a gente vai pegar algumas imagens da torcida, comentários sobre o jogo, para sentir o clima do estádio. Então a gente vai soltar a do jogo contra o São Bento agora. Nosso amigão Thiago fez algumas imagens, eu também fiz algumas outras. Então, para vocês, Tricolor na Bancada. E vamos que vamos. Aqui acessando a rampa agora. Vamos São Paulo, caralho! E aí, galera, intervalo de jogo aqui com São Bento, 1-1. O time começou mal, não estava conseguindo criar. O São Bento fez 1-0, mais uma falha defensiva aqui. Mas com o empate, o gol do Prato, que está jogando muito por sinal, a gente conseguiu melhorar no jogo, criou muita chance de virar o jogo, não deu no primeiro tempo. Vamos ver no segundo o que rola.
Bom, São Paulo foi no sufoco, mas ganhou o jogo contra o São Bento, 3-2, baita atuação do Prato, que fez 2 gols e foi muito bem no jogo. O Cueva não teve tão bem hoje, perdeu alguns gols, mas na hora que precisou no pênalti ele garantiu a vitória. E a defesa mostrando muitos problemas, a gente sofreu, tomou 2 gols, conseguiu a virada no fim, no pênalti do Chaves, mas é isso aí. Hoje o público não foi muito legal, 14 mil pessoas, mas pelo menos ele toma confiança depois embaixo do Mirassol. E vamos nessa, quem sabe no próximo jogo uma atuação um pouco melhor e sem tantos sustos. Valeu! São Paulo! Bom, vocês viram aí o quadro Tricolores na Arquibancada e um dos nossos companheiros aí, Hugo Pita, não sei se você está assistindo, Hugo, participou do nosso quadro. Então daqui a pouco... Só pra lembrar que o Hugo tem dívida com esse programa. Tem dívida desde o jogo contra o Corinthians, o Hugo tem dívida com esse programa. Tá na hora de aparecer aqui de novo, Hugo. Assim, Se não vier, vai ter que tirar a barba, Hugo. Então, não, sacanagem. Hugo, a barba não. O Hugo vai ter que comparecer aqui. E, bom, pra quem não conseguiu ver inteiro, ou quem quiser ver de novo, depois a gente vai soltar o vídeo pra vocês na nossa fanpage Tricolores, na fanpage de Tricolores Live do São Paulinos, pra vocês assistirem. E na semana que vem não vai ter jogo no Morumbi, mas na outra semana já vamos voltar com esse quadro, que é bastante bacana para vocês verem como é o sentimento da gente aqui da equipe e da galera na arquibancada. Bom, a gente falou do rodízio de goleiros, agora para o jogo contra o Novo Horizontino. Tivemos um problema na partida contra o São Bento, que foi um dos grandes jogadores nessa temporada, uma das grandes surpresas, na verdade, Júnior Tavares. Júnior Tavares, que sentiu uma lesão, foi na região do pubis, se eu não me engano, né? É um cara que está, assim, tendo um início de temporada assombroso. Ele era para começar no banco até do Buffarini, improvisado na titularidade da lateral esquerda. Felipe, Júnior Tavares, quanto que tem sido importante para o São Paulo? A gente viu o cruzamento para o segundo gol, a gente comentou até que ele tem um dos laterais com menos erros defensivos. A importância dele nesse time de São Paulo e uma eventual perda dele, o que significaria para o time? Eu fico preocupado, porque a gente não tem uma reserva para ele. O Buffarini jogando ali, eu nunca gosto de chamar, quem vem acompanhando aqui a live sabe, de chamar improvisado, porque o Buffarini já jogou assim em outros clubes, o Buffarini está acostumado com isso, mas ainda assim ele perde muito rendimento. Ele fica meio torto, Então, assim, eu fico preocupado. Porque o Júnior, o que eu não esperava ver tão cedo no Júnior, a segurança que ele tem. Ele é um cara que se posiciona bem, ele é um cara que tem segurança para sair jogando, tem segurança na marcação, tem segurança para apoiar. Tem erros de cruzamento, que são erros de fundamental, são coisas que são corrigíveis, mas está mostrando muita personalidade, ele é muito jovem ainda. Então, assim, fiquei aliviado ele não ter uma lesão tão séria, mas preocupado porque talvez ele precise de um tempo para se recuperar e não correr o risco de uma lesão mais séria. E aí, vai ser o Buffarini improvisado? Eu acho que a gente perde muito. No jogo contra o Dax a gente viu isso. Agora, será que o Buffarini com mais ritmo de jogo não pode render melhor também na esquerda? A gente tem uma referência do primeiro jogo do ano. É muito complicado. Tava um sol, assim, as condições eram terríveis. E era um adversário terrível para aquele dia também. Sim. Porque é um adversário que vinha se preparando há muito tempo e troca muita bola o tempo todo. Então, assim, é preocupante. Nós temos muito azar naquele jogo, né? É verdade. Tem que falar isso. Assim, aquele jogo, assim, pô, o São Paulo tomou um vareio num determinado ponto da partida, depois do primeiro gol daquela falha. Mas, assim, aí se recuperou, empatou, chutou a bola na trave, criou 3 oportunidades, o cara me cobra o escanteio, a bola bate faz na um gol de nuca. Faz um gol de nuca. Vá pro inferno. E daí o Buffarini dá um carrinho que normalmente ele não é. Ele comete pouco. Quantos pênaltis ele fez? No São Paulo. É pro Michael Serras. Assim, o cara fez um pênalti, você fala, cara, não, esse jogo tava pra dar errado, né? Mas é complicado de analisar o Buffarini. Tem um pouco de medo, assim. Não gosto também dele na esquerda, mas acho que seria exagero condenar. E se precisar, por exemplo, porque assim, o Buffarini pode estar suspenso, ou por cartão, em uma situação, ou por lesão. A gente não pode ter um cara que é o lateral direito e é o substituto imediato do lateral esquerdo num esquema que precisa fazer tanto rodízio como o Rogério faz. Às vezes para preservar o atleta. Aí ele quer preservar, ele coloca o Bruno e o Buffarini. Aí ele precisa dar descanso pro Bruno, ele coloca o Buffarini e o Júnior Tavares. E aí ele tem que colocar o Bruno, sabe? Ele precisa de 3 jogos para dar descanso pro cara. É complicado. E aí entra uma questão que faz o quê, né? Porque tem peça no mercado para ir atrás. Não sei se tem, a gente tem na base, acho que não. Então, assim, é uma questão preocupante. Não acho que é motivo para pânico, mas é uma questão preocupante.
Esperamos aí que fique tudo certo com o Júnior e que a gente... Essa é uma coisinha que eu lembrei que o São Paulo estava subindo o Kaique, né? O Rogério está testando o Kaique lá, tem o Foguete também e tal. Mas eu fiquei pensando, né? O Kaique, né? Atacantão, tá da massa, né? Agora tá atacante, o Rogério que é um cara ali que corre pela esquerda, beleza. E eu fiquei pensando, pô, o cara era lateral, né? Daí ele olha e fala, pô, mano, tá faltando lateral ali, né? Por que eu fui ser atacante? Porque atacante, parece que os caras estão bem de atacante, hein? Tá cheio de gente lá na frente, né? E o Foguete... A galera nos comentários tá lembrando bastante do Foguete. O Foguete que calha a minha boca, porque o Foguete, pra quem não sabe, é o lateral direito titular dessa geração sub-20 de São Paulo que ganhou tudo. Eu vi muitos jogos do Foguete na base, mesmo antes dele ser conhecido. E assim, que ele calha a minha boca, que o Gabriel que esteve aqui semana passada calha a minha boca, falou que ele é muito bom jogador. Não me convenceu, não vejo potencial nele para ser lateral direito titular de São Paulo um dia. Muito menos não, mas nem reserva do Bruno ou do Buffarini. Assim, desculpa, podem me malhar nos comentários, fiquem à vontade, que esse moleque calha a minha boca lindamente. Mas eu não vejo condição. Eu só coloco um fator aí, que eu sempre coloco. O Rogério Ceni, a diferença do técnico, né? Eu lembro assim, eu brinco de efeito Tardelli, né? O Tardelli, na primeira passagem pro São Paulo, né? Pô, daí ele foi e caiu com o Leão, ele fazia uma parceria com o Leão aí que o cara desandava. Depois ele virou realmente um grande jogador. Tem aquele jogador que, de repente na base ele não conseguia render, porque pode, pode vingar. Aí ele vai e vê o Rogério Ceni e fala, então, que nem o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, eu achava que não tinha essa capacidade de parar e... Aí o Rogério falou, toca mais. E aí o cara escuta, porque, cara, deve ser interessante quando o Rogério fala, né? Quando o Bausa fala, toca mais, ele fala lá em castelhano, ninguém entende, deve ser difícil. Mas o maior jogador da história do mundo. Toca mais, acho que eu vou tocar, então. Pode ser que eu possa dar essa diferença aí na carreira do Que não Foguete. desistam do moleque, né? E que ele calha a minha boca. Tomara. Isso aí. Vamos torcer pra isso. Por Movimento... Nossa, calha a minha boca. Aninha, mais salve pra galera, mais perguntas aí pra gente? Mais salve. Tem salve pro Guilherme de Parelheiros, pro Rodrigo Pires, pro Paulo de Manaus, pro Newton de Teresina, pro Davidson de Governador Valadares, pro Jim de Clementina, pro Henrique de Ribeirão Preto, pro Jefferson de Jundiaí, pro Thiago da Lapa e pro João que tá assistindo com um filho lá de São Miguel. Legal, valeu. Filho do João, a gente não ficou sabendo nada. Mas um abraço pros dois. João, manda o nome aí do garoto. Um abraço pra vocês, pessoal de Teresina também que tá acompanhando a gente aí. Parelheiros, que é longe, gente. É longe. Eu trabalhei na campanha, eu sei onde que é Parelheiros. longe. É longe. É longe também, já fiz trabalho por lá e bom. Vamos lá, agora, Copa do Brasil. O São Paulo, inclusive, vai poupar jogadores no jogo contra o Novo Horizontino. Muita gente cansada, como a gente já comentou aqui. E porque é um jogo eliminatório, né? Enfrentaremos o PSTC, que parece nome de partido político, mas é Paraná Sports Technical... Paraná Sports Technical Center, se eu não me engano. E o jogo vai ser em Londrina, que é no Estádio do Café. Eles queriam mandar para Cuiabá, mas não rolou. E agora o jogo vai ser em Londrina. Empate, pênaltis agora. Não tem mais a vantagem de empate. Então, Felipe, o que esperar dessa partida aí? Acho que... Mata-mata, né? A gente sempre corre algum risco. É só um mata. Primeiro que eles já... Mata, É só mata, não tem um jogo outro só. mata. Não tem. E dessa vez a gente não entra jogando pelo empate, tá? O empate leva para os pênaltis. Bom, a começar o jogo em Londrina. Preferi em Brasília. A passagem estava bem mais barata. Brincadeiras à parte. Gente, não dá para temer o PSTC, né? A obrigação do São Paulo, mesmo jogando longe do Morumbi, é ir lá e amassar os caras e atropelar os caras. A gente sabe que às vezes não é tão simples, principalmente numa questão que se você perder, você está eliminado. Isso deve mexer muito com o jogador. Muda totalmente o panorama da partida, mas com tudo isso, eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de ter medo ou de achar que pode passar sufoco com o PSTC. Pode acontecer? Claro. O jogo, por exemplo, contra o Motoclube foi um jogo fácil? Não foi, mas a gente também não chegou a correr risco. Acho que não correu risco nenhum, né? Não. Pode ser na mesma toada. A gente pode não conseguir atropelar, mas eu acho que correr risco já é demais, né? O dia que de volta no negócio que eu falo muito, o dia que a gente for a qualquer lugar e achar que não pode ganhar do PSTC, amigo. A menos que esse time mude muito. Mas tem uma coisa que eu acho legal que está acontecendo com o São Paulo, que é muita sorte, assim. O São Paulo está dando muita sorte em algumas coisas e ninguém fala. Primeiro teve um começo, talvez alguém fale e eu não tenha escutado. No começo de Campeonato Paulista, muito complicado. Para um começo de trabalho, né? Pega o Audax, depois pega Santos na Vila, Ponte Preta, e na hora time organizado. Teoricamente isso ia melhorar, era o Mirassol que estava com 100% de aproveitamento. Sim, aí a Copa do Brasil tem um jogo de mata que joga pelo empate, né? Então assim, pensa assim, como um treinamento, se a gente fosse treinar, vamos treinar para ganhar essa Copa do Brasil que a gente nunca ganhou. O primeiro jogo, vocês vão jogar contra um time fraco e pelo empate. Ah, tá bom.
Agora é um estágiozinho um pouquinho mais difícil, tá? Agora vocês vão jogar de novo. Só que agora vocês não têm um empate. Mas também é um time fraco, tá? Parece que nós estamos num aprendizado. É o melhor começo de Copa do Brasil. E depois, provavelmente, vocês vão pegar o Audax, que vocês têm uma vingançazinha ali. Já é o estágio difícil, já é o chefão. Aí já entra... E aí já são 2 jogos. Aí a coisa já... Então, assim, pro jogador assimilar, é legal o cara tá jogando... É como se o cara estivesse jogando segunda partida, na qual a primeira terminou empatado 0-0. É essa a situação. Só que não tem os 2 gols. Aliás, tem uma coisa que eu quero até perguntar, você falou. Então, no caso da terceira fase, que a gente pode enfrentar o Audax, caso a gente passe, são 2 jogos. 2 jogos. Tá. Pelo menos, eu tinha visto 2 jogos. Posso estar enganado, mas eu acho que não estou, da terceira fase eu não vi. E provavelmente seja o Audax, né? É muito provável que o confronto seja São Paulo e Audax. Então, assim, tomara que... Nossa, eu vou fazer isso. A Vives vai me matar. Tomara que a vingança seja um prato que se come frio. Entendeu? Mas se for um prato, né? Porque... Nossa, o Audax não tem ganho. E se pegar o Audax sendo 2 jogos, imagina a polêmica com relação ao preço de ingresso de novo, viu? Só vamos tentar calar a boca e fazer o negócio direito. Pois é, já falaram que contra o Corinthians deve aumentar o valor dos ingressos, né? Então já vai começar o mimimi de a torcida não vai por causa de valor de ingresso. Ok, mas também não é tão desculpa assim que não deve aumentar tanto, eu acho. Não, gente, 90 e poucas pessoas ali que aderiram ao boicote não iriam naquele jogo. Porque iriam se preservar para em casa. E é bom que, assim, é bom que a torcida de São Paulo aumente o público em casa. Isso, assim, pra gente é muito importante. Assim, se a gente tiver uma média de 20 mil... que não se repitam mais os 14 mil. mil. Vai apanhar em casa aqui, Vivi já avisou, hein? Trocadilhos. Ah, meu Deus. Ela fala e vítimas. Ai. Bom, aliás, 14 mil contra o São Bento, esperamos que nos próximos jogos a gente consiga voltar com públicos mais parecidos com o que foi contra Mirassol e Ponte, né? Ponte Preta. Na verdade, tem que reeducar nossa torcida para aumentar o público, né? Sim. Não adianta querer casa cheia no São Paulo, porque a torcida do São Paulo não enche casa. Então, precisa ter uma desculpa para a torcida do São Paulo estar lá. Isso que me incomoda bastante. Então, reeduca a gente que daí enche a casa de novo. Não adianta ter ingresso barato e não ter torcedor de verdade. Eu acho assim, o ingresso barato é bom porque vai mostrando para a pessoa, olha... Porque assim, se a gente abraçar a causa, é o que eu falei, São Paulo está fazendo promoção, tenta abraçar para mostrar que essas promoções funcionam. Se ele vai tentar outra coisa e o preço vai voltar. Se a gente consegue lotar, assim, gente, é uns 30, 40 mil, é difícil. Dia de semana eu sei que é muito complicado. Pra gente que trampa lá, cara, a gente sai 3 da manhã. Mas uns 30 mil, assim, eu acho que dá pra ter pela nossa torcida. Dá pro São Paulo ter, assim, públicos invejáveis para outros times. Exato. Mas esses milinguidos, assim, de estádios, problema do futebol nacional, porque a galera que organiza esse processo é ruim. Estamos tentando resolver o nosso problema aqui de acordo com o potencial que a gente tem. Né? Já visto o rival que sempre enchia a casa e tá tendo problemas sérios. No momento que a gente tá quase na contramão, né? Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Parabéns à torcida a esses São Paulinos que estão abraçando a causa e assim, chama amigo, chama família, sabe? Cara, faça sua parte, enche o teu carro, você tá sozinho no carro, coloca 3 caras no carro. E falando em fazer a parte, o Edson falou que já tá com o ingresso comprado pro jogo contra o PSTC, hein? Parabéns. Olha, isso aí, Edson, apoiar lá o São Paulo. O grito Paraná, que vai sair o gol, vai ser no grito dele. Só que não grita gol antes, cara. Não grita gol antes, pelo amor de Deus, por favor. Pare de gritar gol antes. Puta que pariu. Nunca é gol antes. Não. Bom, antes da gente passar para o nosso próximo e último assunto, queria que a Aninha desse mais uma rodada de salve se estiver aí para a galera que está acompanhando a gente. Por favor, Aninha. O Francisco tá mandando um abraço especial pro Bandana e tá pedindo um abraço do Bandana. O Wellington de Osasco, o Adriano de Brasília, o Diego de BH, o Rodrigo Rage, o John de São Luís, o João de Várzea Paulista, o Roberto, o Eduardo de São José e o Rafael de Sobral. E o Vinícius falou que deveria ter entrevistado a torcida no vídeo que a gente fez na bancada. Manda vocês um vídeo pra gente, galera. Mandem vídeo de vocês torcendo pro São Paulo, seja no Morumbi, em outro estádio, que daí a gente mostra aqui, coloca na nossa página. Vamos juntar, que aqui é Tricolores, é todo mundo junto, somos São Paulinos, todo mundo na bancada apoiando São Paulo. Vamos ver se vocês apoiam de verdade. Então, semana que vem quero vídeo, hein? Isso aí, muito bem, valeu pela dica, muito boa mesmo. Bom, agora a gente vai falar sobre o assunto derradeiro da live e também polêmico, como sempre, política, né? A política do São Paulo. Teremos eleições, houve um lançamento das campanhas do Leco e do Pimenta. A 5 quadras de distância. A 5 quadras de distância. De uma da outra no mesmo horário. Ontem, exatamente. Pra facilitar a cobertura. E, bom, eu queria começar com você, Felipe. O Leco
assumiu, na verdade, um mandato tampão depois que o Aidar renunciou. A gente lembra. É bom que a gente nunca esqueça tudo o que aconteceu e as pessoas que estavam junto com o Aidar. Em primeiro lugar, guardem os nomes, por exemplo, do senhor Douglas Schwartzman, que está junto com o Pimenta nessa. E, inclusive, o Pimenta até chegou a falar sobre... Olha a chapa do Pimenta inteira e, tipo, saiba que quem fez isso é o que está tendo reflexo até hoje no São Paulo. Exatamente. Eu vou deixar claro, até antes de chamar os companheiros, a gente não faz campanha política para ninguém aqui, só que é importante ver com quem as pessoas estão se juntando e quem que já fez muito mal ao São Paulo. Então, antes eu vou mandar a pergunta, aliás, passar a bola para o Felipe. Felipe, Leco e Pimenta, a gente está vendo aí as movimentações, provavelmente vai pegar fogo, como sempre pega fogo a política de São Paulo. E aí, o que você espera para essa corrida eleitoral que vai definir o presidente de São Paulo? De cara assim, eu olhava os dois candidatos e falava, caramba, a gente meio que sempre tem os mesmos nomes, né? Mas eu tinha certa simpatia pelo Pimenta, até ele apresentar a chapa dele com nomes da gestão Aidar, e aí eu não entendi nada. Porque assim, a gestão Aidar... Gente, o Aidar tinha que estar preso. Se esse país fosse sério, ele estava preso, né? Então assim, eu acho que aí morre. Todo mundo que estava naquela farinha no saco dele tinha que estar na cadeia junto com ele. Ponto. Não é campanha, não estou dizendo que o Pimenta tem que ganhar, que o Leco tem que perder, não é nada disso. Só estou dizendo que acabou qualquer simpatia que eu tinha por ele quando eu vi a chapa dele. Que é basicamente a chapa do Aidar. Chega, para mim é isso. O que eu espero nessa corrida é que não prejudique o time. Vamos tentar blindar o nosso time disso. Acho que com o Rogério lá isso se torna um pouco mais fácil. Acho que o Rogério também vai saber levar isso com muita inteligência. Porque nas últimas eleições que a gente teve, a gente sempre viu o time sendo prejudicado. E pior, as gestões que se elegiam continuavam tendo brigas políticas e tal. Então, assim, isso prejudicou demais a gente. Que dessa vez, e aí eu acho que é um pouco de utopia, as pessoas prezem pelo bem do São Paulo, independente de quem ganhar. Porque cada vez menos eu vejo a política do São Paulo se preocupando com o São Paulo. Eu vejo os caras querendo poder e não querendo o bem do São Paulo. E isso pra gente que é torcedor, cara, é a morte. Então, assim, que dessa vez a gente possa fazer diferente. Se eu acredito, não. Mas eu tô torcendo muito para que sim. Eu vi até com bons olhos quando o Natel, né, desistiu. Vendo o Pimenta, ele falou, pô, é melhor eu voltar pro Leco. Verdade. Que pode até ser o reconhecimento assim, poxa, acho que de repente aqui eu consigo fazer mais do que dividindo os votos aqui, possibilitando que lá ganhe. É complicado a gente falar de política, que nem eu conheço pessoalmente os dois, o Pimenta e o Leco, uma coisa assim, que pelo menos eu gosto bastante no Leco, que eu não gostava no Aidar, não tem nem a ver com a administração. O Leco é São Paulino. E o Aidar, assim, não acompanhava jogos. Então a visão dele pro futebol não era... Assim, você não via entusiasmo nele, nas poucas vezes que ele foi acompanhar o time, e nem tanto conhecimento para mandar mensagem para técnico. Tá? Então, assim, vou mandar para falar. Me assusta a situação de São Paulo, porque a gente fala, mas são sempre esses nomes. O clube é muito pequeno, assim, o clube é pequeno, como qualquer clube, ele é grande, ele é gigante, mas eu digo assim, a sede social do clube tem poucos nomes que podem, de fato, ocupar um cargo. Mas, assim, de um lado, me preocupa, assim, tem o Abílio que nunca, assim, o Menor até colocou isso no teste dele, por que o Abílio não vira sócio do São Paulo? Por que não vira conselheiro? Por que não faz o que fez Paulo Nobre de colocar o dinheiro? Por que ele quer organizar as coisas só porque ele é um empresário bem-sucedido? Será que isso é o suficiente? O mundo do futebol é muito diferente disso. Então, assim, me preocupa, acho que a gente tem que torcer muito para o melhor acontecer, obviamente, né? A gente vai tentar descobrir o que cada um pensa, mas uma coisa que eu falo do futebol, uma coisa que a gente comentou aqui, que quem quer que vença, consiga manter esta comissão técnica permanente, esse suporte, porque isso é inteligente, gente. Não pode vir assim um técnico, que nem o caso de um Luxemburgo, e querer trocar todo mundo e querer começar um trabalho com, sabe? É legal ter uma comissão, é legal você entender que você não condenou tudo que você fez e começar de novo. Quem quer que vença. Agora, eu também prefiro que as pessoas que atrapalharam tanto o clube, que a gente brigou tanto para saírem de lá, que não voltassem desse jeito. Exato. Sabe? Não acho isso danoso, preocupante. Faço minhas as palavras do Felipe e do Bandana, concordo, e espero que também não atrapalhe o São Paulo esportivamente, dentro de campo. Bom, a gente está chegando ao fim dessa live, mais uma para vocês. Quero agradecer a todos vocês que assistiram, mas antes
agradecer ao nosso amigo Felipe Tilian. Obrigado, Felipe, por mais essa presença na live de hoje. Pô, gente, eu que agradeço. Valeu, Dema, Bandana, que prazer, cara. Obrigado. O Gabriel fala bem de você. Agora, eu não tinha oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Gabriel, ele não falava bem de mim, tá, gente? Você Isso tinha... ficou bem claro agora. Você tinha razão, Gabriel. Mentira, é que o Gabriel... Deixa pra lá. Obrigado, gente, valeu. O pessoal da produção aí, como sempre, fantástico. O Dema vai citar aí todo mundo, vai agradecer. Aninha, valeu. Valeu o pessoal que curtiu, comentou. A Aninha também vai agradecer. É um prazer sempre estar aqui falando do São Paulo. Espero estar aqui muito tempo com vocês. E sempre assim, vitórias, vitórias, vitórias. A gente falando de vitórias, né? Saudações tricolores, galera, e até a próxima. Valeu, Felipe. Obrigado, Aninha, também por mais uma participação. Nos vemos na semana que vem. Obrigada, meninos, pelo muito prazer estar aqui com vocês de novo. Bandana, muito prazer. Foi tudo de última hora, meio corrido, mas deu certo no final. Obrigada, Gabriel, que fez essa ponte aí pra gente, sempre amigo. Ele beijo goleiro, pra Carol, que tá assistindo. Carol pediu pra ir no Morumbi. Amiga, vou te levar, juro, esse ano você vai virar São Paulina de verdade. Olha essa campanha que a gente fez aí de levar já tá funcionando. Se quiser, no meu negócio de levar. sócio, eu tenho os dependentes, pode usar. Um beijo pro Felipe, senão eu tava bronca na hora que eu chegar em casa, que eu não mandei beijo pra ele semana passada. Eu falei, você não mandou beijo pra mim? Mandei. Um beijo, meu amor. Galera, muito obrigada pelos comentários. Beijo, muito amor. bom estar aqui com vocês. Infelizmente a gente não pode responder todos, mas vamos nesse ritmo, respondendo o que a gente vê aqui primeiro. Um beijo pra todo mundo, até semana que vem. E ó, campanha, hein? Vamos pro Morumbi, todo mundo quer ver casa cheia sempre. E mandando vídeo, né? Mandando vídeo pra gente. Os vídeos pra gente. Isso aí, não esqueçam dos vídeos, mandem. A gente também vai ver a sugestão de vocês de falar com a galera lá no Morumbi nos próximos jogos. Bom, agradecer ao nosso convidado, que foi de última hora, agradecer ao Gabriel, que indicou o Bandana aqui pra gente. Muito obrigado, Bandana. Valeu pela presença e contamos com você mais vezes aqui na nossa live. Tomara, foi muito divertido, né? E acho que a galera aí curtiu. Foi bom ter vindo numa fase boa, né? Porque assim, você vem na paz. Ano passado tava difícil, viu? Era difícil acertar, porque sempre vinha. Mas assim, é legal participar. E, gente, assim, é muito legal. Eu acho, invejo vocês que tiveram tanta riqueza de informações do próprio clube. Porque assim, como eu sou de 75, cara, a gente tinha que pegar o jornal, a hora que o cara da assinatura jogava às 4 da manhã pra saber se o Serra tinha sido contratado ou não. Verdade. Eu acordava às 3h40 e ficava esperando o cara só pra ver. Serra veio ou não veio ainda? E depois não adiantou muito, mas eu... Então assim, agora vocês aqui, a gente tem Twitter, Facebook, então assim, aproveita, olhem bem pra quem faz essas informações e pra galera que, tipo, tem sempre a galera que tem mais, assim, apreço pelo clube, tem uma galera que quer crescer, não tem nada errado em uma coisa ou outra, mas assim, olhem com carinho e curtam isso, porque aqui tem troca, né? A gente consegue responder, falar, conversar, e eu acho que é pra isso que a gente faz esses canais, porque é legal ir pro estádio, ficar respondendo a galera, às vezes o cara fala uma coisa e fala, pô, não tinha pensado nisso, né? Então, é uma construção muito genuína essa ponte aí. Um abração pra vocês, curtam aí o canal o canal de vocês aí. Do Tricolores, a live de São Paulinos. E o Fala Bandana, que é falabandana.com, @Fala Bandana no Twitter e Fala Bandana em todo lugar, até no Xbox. Que é onde eu jogo Overwatch, tá, gente? Eu jogo Overwatch aí, quem quiser jogar, manda bala que a gente joga. É isso aí, acompanha o Fala Bandana, o pessoal faz um trabalho muito legal lá, são nossos amigos sempre. Bom, queria agradecer a vocês que assistiram o programa, mais uma vez uma audiência bem legal, bastante comentário, bastante pergunta. Continuem participando, na próxima quinta a gente está de volta. Queria agradecer ao Thiago, nosso amigão da produção, como sempre. Bruno do BRN Studio, que faz isso aqui acontecer de forma brilhante, como vocês veem, esse cenário maravilhoso. E também Éder, na nossa pauta, que providencia pra gente aqui, e para todo mundo do São Paulinos que ajuda nesse processo. Bom, eu queria agradecer meu pai, não sei se conseguiu assistir, se a internet já voltou lá em casa. Conseguiu? Produção, abração pro pai, o pai dele. Abração, ele nunca perde, falou que ia ficar até mais tarde no trabalho se fosse preciso pra ver hoje, caso a internet não tivesse voltado em casa. Pai, isso é demais. Bob pai, Bob filho. Não faz isso. Vou jantar aí de novo. Isso aí. Queria também mandar um beijo pra Carol, que é uma linda. E, o cara tá apaixonado, irmão. Mandar um abraço pro pessoal que tá sempre com a gente aí, Arizão, Hugo, galera que sempre tá com a gente parceiro de bancada. Eu preciso mandar um beijo pra Vives, então, já que é pra mandar beijo pra amor. Aliás, a Vives beijão que já... especial, né? Porque senão, sério, eu já vou apanhar em casa pelo trocadilho, eu já não quero apanhar pelo beijo. O beijo tá mandado, então. Eu não vou mandar beijo porque eu tô solteiro.
A Vives... Pô, era a hora do crush, cara. Você perdeu no carnaval pré, assim. Ou ele adiou pra depois do carnaval. Vai saber, não é? Só falando que a Vives que já participou do nosso programa também aqui. Bom, então, um agradecimento a vocês todos. Agora é carnaval, curtam o carnaval, assistam o Tricolor. Quarta-feira também tem jogo contra o PSDC, então quinta-feira que vem a gente vai ter bastante assunto. Obrigadão pra vocês e continuem acompanhando a gente. Um abraço e até a próxima.